Pronto. E pronto. Feito. Novamente, bom dia a todos. Que bom que estamos aqui reunidos novamente. Com esse friozinho, mas estamos aqui, né? Isso que importa. Vamos, antes de começarmos a palestra, estamos agora no espaço, nós vamos começar a Lucy. Ela é uma pianista, amiga do Antônio, trabalhador da casa. Ela veio gentilmente nos brindar a música dela maravilhosa, para harmonizar o ambiente, nos harmonizarmos, enquanto tomamos passo, aguardamos para começarmos a nossa palestra. Ela vai começar, atenção, Antônio, meu charme aqui, Prelúdio em Dó maior de Bach. Obrigada, Lucy. Eu vou sentar aqui na frente e falar. Só um segundinho, eu pediria que fossem vindo de 3 em 3 para tomar taça, tá? Acho que já tomaram. Nós já fomos, já fomos. Quem não tomou ainda, gente, passa. Você não tomou, vai lá, por favor. Tá ótimo. Tá bom?
Bessesse de Godard. De Eduardo de Castro e Alfredo Mazzucchi.
instrutor. Como que ele conseguiu, né? É. Agora, Limites de Pierre Bourget. Tema de Lara, de Maurice Jarret.
maravilhosa, o Bacarola Veneciana, de Meguesso. Para quem chegou agora há pouco, sejam bem-vindos para essa manhã maravilhosa, né? Você nos brindou esses fluidos amorosos, essa música maravilhosa, né? Nos harmonizados, nos ambientes. O plano espiritual está em festa aqui conosco. Isso é muito importante para nós, né? Vamos então, antes de começar a nossa palestra de hoje, com a nossa palestrante, nos sentarmos confortavelmente nas nossas cadeiras, levarmos nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, agradecermos muito, muito, muito a Ele, a todo o plano espiritual superior aqui presente, a todas as equipes espirituais aqui presentes que estão aqui nos ajudando, nos mandando esses fluidos de tratamento, esses fluidos de amor, esses fluidos de cura. Agradecer principalmente a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, patrono aqui da nossa casa, aos nossos mentores, ao mentor desse trabalho, que todos nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Graças a Deus. Hoje, o nosso palestrante é o nosso querido Wagner Gabriel. Todo mundo conhece ele já esteve aqui na casa outras vezes. O Wagner tem um programa na Rádio Boa Nova, do TVM do Maior, né, Wagner? É diário o programa? É semanal. É semanal. E ele espírita há muitos anos, a atividade profissional dele também, ele é palestrante, ele tem livros, autor de livros, e ele é dentista, né, Galo? E faz um trabalho belíssimo em todas as áreas. E muito obrigada por você estar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Friozinho, né? Na capital paulista hoje, né? E é um prazer, é uma honra muito grande estar aqui. Já não é a primeira vez que eu venho e eu fico muito feliz de ter sido convidado de novo, porque toda vez que eu venho numa casa espírita, a gente mais aprende do que passa. Né? Existe um compartilhamento de saberes. Então, assim, como professor, eu sou professor há muitos anos, eu não gosto de ficar fazendo monólogos. Mesmo quando eu vou dar palestra em congresso, eu falo assim, quem tiver dúvida, na hora, levanta a mão, pode fazer a pergunta, pode me interromper à vontade. Porque às vezes a dúvida aparece naquela hora, e se você deixar para depois,
ela não vem com a mesma intensidade. Então fiquem à vontade, nós vamos fazer um novo bate-papo aqui. Tá legal? Bom, o tema de hoje a gente vai falar sobre autossabotagem e espiritualidade. Sabotagem significa o quê? É você fazer algo para enganar alguém. Quando você sabota, você está sabotando para enganar alguma coisa. Para você fazer algo parecer aquilo que não é. Isso é sabotar. Existem vários níveis de sabotagem. Uma vez eu ouvi uma história assim. Imagina uma casa cheia de mosca. Tem aqueles alimentos, aquelas panelas todas para lavar. E aquele monte de mosquinha que aparece, né? Você pode simplesmente pegar aquelas raquetes, sabe aquelas raquetes que dá choque? Pode ir lá e matar todas elas, né? Ou limpar a louça para evitar que as moscas cheguem, não é verdade? Nós fazemos isso constantemente. As moscas é como se fossem os obsessores, os espíritos obsessores. E eles só chegam em pessoas que têm a sua cozinha interior suja, sem lavar. O que é mais fácil? A gente ficar se ajoelhando. Quando digo nós, digo seres humanos, não estou falando só dos espíritas. Mas assim, todas as religiões que existem, as pessoas vão lá, ajoelham, pedem, fazem promessa fervorosa para que a vida melhore, que aconteça isso, que aconteça aquilo, que Deus ajude, vai pedindo para Deus, vai pedindo para os mentores, vai pedindo para todos, para santo. Os espíritos sempre vão nos ajudar, eles estão sempre dispostos a nos ajudar quando a gente pede, porque eles entendem que nós ainda somos pequenos. Porém, não seria muito mais inteligente a gente trabalhar o nosso interior, limpar o nosso coração, limpar a nossa mente, cuidar do nosso corpo, para evitar que essas moscas espirituais apareçam? Vocês que saíram de casa hoje de manhã, num domingo, com essa temperatura, vindo aqui, certamente já estão fazendo essa limpeza. Agora, quantas pessoas estão lá fora aí, né? Que, infelizmente, ainda não acordaram dessa realidade. Então, voltando ao termo de autossabotagem e espiritualidade, pode parecer estranho. Por que a gente tem essa coisa de autossabotagem e espiritualidade? O que é espiritualidade? Espiritualidade, não espiritismo. Espiritismo a gente já sabe o que é. Vamos colocar espiritualidade. Quer dar uma expandida, não falar só dentro da visão espírita, porque a gente tem irmãos aí fora que pensam de maneira diferente. A gente tem que... Estamos vivendo uma época em que, né, tem que acabar com esse negócio de intolerância, né? Já que achar só que porque nós somos espíritas não somos mais, ou porque o sujeito de outra religião é mais, somos todos irmãos, nós não estamos no mesmo barco, né? E aí, assim, do ponto de vista espiritual, todos nós estamos vivenciando, nós espiritualistas, vamos colocar assim, os espíritos estão incluídos, nós acreditamos em vida após a morte, acreditamos na reencarnação, né? Acreditamos na existência do mundo espiritual e na relação deles com a gente. Outras esferas, outras religiões, outros companheiros também pensam mesmo. O budismo, por exemplo, pensa de uma maneira muito parecida. O próprio judaísmo pensa de maneira muito parecida, é reencarnacionista. A própria Bíblia, antes de Constantino, era reencarnacionista. Né? Então, assim, a gente tem que ampliar a nossa visão e entender que certas questões, elas têm que ser olhadas do ponto de vista histórico. A gente tem que, né, dar um passo para trás, tirar um pouco a questão religiosa e procurar entender como pessoas humanas o que acontece ao longo da história da humanidade. Porém, qual é o nosso propósito aqui? Todos concordam que é um só. É passar uma existência terrena para sair daqui melhor quando chegou. Você acabou de falar agora. Se a gente sair daqui um pouquinho melhor do que chegou, a gente já fez um pouco desse papel. Vivemos uma vida para quê? Para voltar para a vida de onde nós viemos de verdade, melhor. Esse é o nosso papel no mundo reencarnatório, não é verdade? Porém, por que isso não acontece? Aí entra a sabotagem, entendeu? A gente sabota o tempo todo. E o incrível é que muitas pessoas, muitos de nós, fazemos e não percebemos o que a gente faz. Eu acho que é vício de vidas passadas, provavelmente. Né? Então, por exemplo, como é que a gente pode se auto-sabotar? Se a gente olhar a vida sempre do ponto de vista físico, mental e espiritual, em cada um dos campos a gente pode se sabotar, não pode? Por exemplo,
o corpo humano, vamos falar do campo físico. Como é que você se sabota? Toda vez que você abusa de alimentação, toda vez que todo mundo sabe, a internet está poluída, povoado de informações do que faz bem e o que faz mal. Já é sabido que a gente tem que se livrar dos alimentos inflamatórios. O que é alimento inflamatório? Tudo que tem açúcar, derivados, farinha, refinado, tudo que é refinado é inflamatório. Significa que eu não posso comer nunca? Claro que não. Poxa vida, lógico que a gente pode comer um chocolate, tomar um sorvete, adoçar com açúcar, mas de vez em quando, isso não pode ser a prática diária. Aliás, a grande maioria dos nutricionistas e dos nutrólogos, eles praticamente concordam que a gente pode levar que o nosso compromisso é tipo assim, de segunda a sexta você come direitinho, no final de semana você pode comer uma pizza, tomar uma cervejinha, ou fazer alguma coisa que não tem problema nenhum, afinal de contas a vida tem que ter tem que ter um pouco de prazer, se bem que dá para sentir prazer também comendo bem, tá? É uma questão de hábito. Atividade física. Existe um tripé, gente, no corpo físico. Ó. Reeducação alimentar, não é dieta, é reeducação alimentar. O que é reeducação alimentar? Se livrar de coisa que faz mal. Todo mundo sabe que faz mal, sabe? Não precisa nem ficar falando aqui, né? Segundo, atividade física moderada. Moderada. Quem vai para academia todo dia, que nem eu, e gosta de academia, malha direto, a gente tem implicações no nosso corpo. Atividade física em excesso, sem o devido cuidado, mata mais rápido, em vez de deixar você vivendo mais tempo. Beleza? Principalmente quem toma hormônio. Eu faço a musculação, eu converso muito com o pessoal, aqueles hormônios esteroides, né? Nada contra quem faz, quem quer ser bodybuilder, legal, é um compromisso, mas a pessoa tem que ter consciência dos males que está fazendo para o corpo. Porque é uma autossabotagem, ou não é? Toda vez que você faz algo que diminui o seu tempo de vida, é uma autossabotagem. Não, meu, é muito claro com a gente. André Luiz também. Eles falam assim, a maioria dos seres humanos desencarna antes da hora. Esse negócio que, morreu porque tinha que ser, é verdade. Em muitos casos sim, mas a maioria vai embora antes. Por quê? Porque a gente abusa. André Luiz não foi chamado de suicida? Ele não entendia, né? Ele falou assim, mas como assim suicida? Eu não me matei, né? Eu não dei um tiro na minha cabeça. Aí depois ele foi entender. O cigarro, a bebida, os abusos dele fizeram com que ele consumisse energia vital antes da hora. A ciência fala dos telômeros, que é aquela fitinha que tem em cima do DNA, que cada vez que você inflama o teu corpo, você gasta mais ela. É uma coisa dos fluidos vital que o espiritismo vem falando há tanto tempo. Se você usar mais, é um carro. Se você andar com ele na boa, né, você vai gastar menos gasolina. Você vai mais longe que a gasolina que você tem, não vai? Se você exagerar, você vai gastar mais gasolina. O corpo humano é igual. A gente vem com uma carga de energia vital para viver um determinado tempo programado na Terra. Se a gente vai embora antes, é porque a gente gastou essa gasolina antes de terminar. Então, tudo em exagero faz mal. A pessoa que quer ter um compromisso de viver uma vida de atleta, ela tem que cuidar do corpo como se fosse atleta. E esse é o grande problema das pessoas hoje nas academias. Portanto, é um tripé, né? Educação alimentar, atividade física moderada e o terceiro, controle do estresse. O cortisol, que é o hormônio do estresse, é o principal depletor de colágeno. Eu escrevi livros sobre isso, tá? Então, assim, quem fica estressado, quem não sabe lidar com o estresse, envelhece mais rápido. O segundo depletor de colágeno é o açúcar. Quer dizer, quem fica estressado e vai comer doce, né? A gente costuma falar no nosso meio da estética assim, que uma mulher em depressão nunca come um pé de alface. Ela come uma caixa de soufflé, na verdade. Por quê? Porque ali é que está o açúcar. O açúcar, o amido, quando ele eleva na corrente sanguínea, ele levanta a dopamina, então dá uma sensação de, tá tudo bem. O problema é que engorda, né? Se não fosse isso, eu vivia dentro de uma caixa de chocolate, porque eu amo chocolate. Então, do ponto de vista físico, a gente se auto-sabota o tempo todo. Quantas vezes a gente se sabota na semana? Então, fazer essa reflexão. Toda vez que você estiver com o bandejão para pegar uma comida, o que faz você decidir se você vai colocar a salada ou se vai colocar o doce?
é a sua cabeça, a sua mente, o seu livre-arbítrio. É isso que vai fazer. Do ponto de vista mental, psicológico, a baixa autoestima me parece uma pandemia na humanidade hoje. As pessoas vivem, parece que a sociedade vive para deixar as pessoas com baixa autoestima. Eu costumo dizer que eu trabalho com área de estética, né? Eu falo para meus amigos, eu sou a prova viva de que a internet é uma mentira. Eu sou. Porque eu vivo em congresso chique, vivo em lugares assim, hotéis chiques que a gente vai, né? Mas a imagem que eu passo não tem nem um pouco a ver com o dinheiro que eu tenho no banco, você está entendendo? Ou seja, é uma imagem importante que a gente passa profissionalmente, mas não condiz com a realidade. Você repara que na internet todo mundo é feliz, ninguém tem problema, já viu isso? Você pega uma página do Instagram, todo mundo está lá, lindo, né? Maravilhoso. Então, o que eu quero dizer com isso? A nossa sociedade ocidental, principalmente, nós nascemos com a nossa autoestima bonitinha. E conforme a gente vai crescendo, ela começa a ser lesada. Todos nós temos na nossa cabeça uma lista de certo e errado. Todo mundo aqui tem. Quem enfiou essa lista na sua cabeça? Seu pai, sua mãe, a vovó, o vovô, a titia, a professora, a internet. Tudo isso está colocando essa lista de certo e errado. Então, a criança, quando era pequenininha, até os 7 anos de idade, ela ouve aproximadamente 100 mil nãos. Não sobe aí, não desce aí, não entra aí, não sai daí, não faz isso, não faz aquilo. Se eu pegar uma folha de papel e der para vocês agora, com uma caneta, e falar assim, vocês têm 1 minuto para escrever tudo o que você não pode fazer. Você vai fazer uma lista enorme. Se eu der outra folha de papel e uma caneta e falar assim, agora vocês têm 1 minuto para escrever tudo que vocês podem fazer. Vocês vão ver que a gente tem uma dificuldade de escrever o que pode fazer. Porque na hora que a gente vai escrever, a gente vai ver se primeiro naquela lista pode escrever o que você quer fazer e o que você não quer fazer. Entendeu? Então, nós somos preparados para agradar os outros. Já repararam isso? Hein? A gente vive com medo do que os outros vão pensar da gente, desde pequenininho. A gente tem que ir bem na escola por quê? Por que tem que ir bem na escola? Fala para mim. Por que tem obrigação de ir bem na escola? Às vezes a criança está assistindo uma matéria que ela não gosta, ela não está num dia bom, por que ela tem que ir bem na escola? Para agradar o papai, para agradar a mamãe, para agradar a professora, para agradar a sociedade. Então o que começa a acontecer? Começa a acontecer um fenômeno interessante. A opinião dos outros sobre nós começa a ser mais importante do que a opinião que a gente tem sobre nós. A opinião dos outros sobre a gente começa a ficar mais importante do que a opinião que a gente tem sobre nós. É simples. Quando foi a última vez que você elogiou alguém? Para cada elogio existem 9 repreensões. Experimenta chegar na casa de vocês hoje, do nada, chegar para as pessoas que estão lá e falar assim, papai, você é uma pessoa mais linda do mundo. Eu amo você, eu queria dizer que você é espetacular. Chega para a esposa, chega para o marido, né? Chega para os filhos, o filho chega para o pai e fala assim, ai, nossa, pai, eu queria dizer que você é maravilhoso, que eu te amo, que você é espetacular. O que a pessoa vai fazer? Hã? O que ela vai fazer? Fala para mim. Ele está querendo. É isso! Ninguém está querendo, é isso não. Ninguém está querendo, não estou entendendo, né? Uma vez eu ouvi de uma aluna minha, ela falou assim, eu fiz isso, professor, quando eu cheguei em casa, minha mãe começou a chorar, achando que eu estava grávida, alguma coisa assim, eu queria dar uma notícia ruim. Por que esse fenômeno acontece? Porque nós não elogiamos. A gente não elogia. Nós somos criados dessa forma. Agora, repreender, errar, falar mal, né? A língua felina, né? Ela é brava. Isso demonstra a maneira como nós somos criados no mundo. Isso gera uma baixa autoestima nos seres humanos. Estou falando de uma maneira geral, né? Gera uma baixa autoestima. Sabe quando que começa a melhorar isso? Quando a pessoa começa a tocar, quando começa a ficar velha. Eu já passei de 60. Conforme você vai ficando mais idoso, as pessoas dizem que o velho tem menos paciência. Não é não, é porque ele já acordou
para essas coisas, eu falo assim, que se liga, esse time assim, quer, não quer que se dane, eu sou assim, né? O que é isso? Autoestima elevada, a gente tem que aprender com os idosos, né? Entendeu? É isso aí. Eu estou começando a ficar assim, viu, cara? Já passei dos 60, tem coisa que eu já falava, antes eu falava, ficava, quer saber, não quer, tá bom. Deixa pra lá. Então, isso gera o quê? Gera um processo interior que leva o indivíduo a uma baixa produção de dopamina no cérebro. Dopamina é um hormônio que mexe com a nossa autoestima. Então, a pessoa que está com depressão, ela não tem dopamina, porque ela não tem autoestima. Quando a gente não tem essa dopamina vindo do nosso meio de relacionamento, a gente vai buscar essa dopamina de outro lugar. Aí vem o doce, aí vem as drogas, vem a bebida, vem os comportamentos sexuais exacerbados. Por quê? Porque tudo isso gera dopamina. Dopamina, a gente se sente. Você pergunta para um drogado. Eu sou psicanalista há 23 anos. Por muitos anos eu atendi drogados, junto com o Dr. Jefferson Magno, que é um psiquiatra amigo nosso. Você pergunta para o indivíduo, por que você usa droga? Você fala, porque a droga é boa, me faz bem. Mas se faz bem como? Eu me sinto bem, eu sinto confiante. A droga traz confiança para eles. Por quê? A cocaína, a heroína, todas essas drogas psicoativas sobem a dopamina no cérebro. Então o sujeito fica se sentindo legal. Se ele não se sentisse bem, ele não ia usar droga. Não seria o produto mais vendido do mundo depois das armas, né? Primeiro é a arma, né? Segundo, primeiro petróleo, arma e tráfico de droga. Então assim, gente, nós temos os nossos processos emocionais oriundos da maneira como nós somos criados. Ok. Aí inventaram isso aqui. Rede social. Instagram. Vamos falar do Instagram. A pessoa pega, bate a foto, certo? Faz uma foto e posta na rede social. Qual é o objetivo do sujeito? Não estou falando que é o seu objetivo, mas da maioria das pessoas. Qual é o objetivo nosso de postar uma foto e colocar na rede social? É ser visto. Exato, obter a curtida, não é isso? Like. Aí você vai lá e vê quantos likes deu. Deu pouco, crédito, né? Porcaria. O que o like faz? Cada vez que dá o like, sobe a dopamina. Entendeu ou não? Porque a pessoa deu like, nossa, me acharam linda na foto. É uma mentira, né? Nossa, acharam linda na foto. Olha que legal. Então o que acontece? Inventaram uma droga virtual. Vocês conseguem entender isso ou não? Sim. O celular é uma droga. É uma droga virtual. As pessoas vão atrás do que? Da dopamina. Porque a gente não tem na infância. Estão conseguindo entender? É que nem pobre quando vai em festa que tem muita comida. Você refere tela na comida. A gente é uma coisa, a gente está acostumado a ter dopamina. O que vai acontecer? Na hora que tem o celular na mão, aqui eu posso. Né? Eu trabalho com estética, então o que acontece? No meu caso é pior, porque a pessoa faz a foto, usa o filtro, o TikTok agora então já te põe com o rosto do que você quiser, né? Aí quando ela vai ter que sair do virtual para o real, eles me procuram para transformar elas naquilo que elas puseram lá. E às vezes não dá, né? Tem que nascer de novo. Às vezes eu falo, minha filha, tem que nascer de novo, porque não dá para você ficar fazendo isso aqui. As pessoas querem milagre hoje em dia, né? Aí vem os exageros das harmonizações, né? Que a pessoa quer de qualquer jeito. Não posso entender. Eu tive um paciente homossexual, 55 anos. Eu fui fazer um exame de ultrassom no rosto dele, estava todo inflamado. Ele falou assim, mas meu querido, você está com a pele inflamada, você veio fazer o quê? Eu quero fazer fios, quero fazer isso aqui. Eu falei, meu querido, você está com a pele inflamada. Ele tinha feito um monte de procedimento, um monte de coisa. Eu falei, meu querido, por que você está fazendo isso com você? O senhor não quer envelhecer, percebe? E situações iguais a dele estavam botando a vida dele em risco. E muita gente bota a vida em risco para procedimento estético, viu? Muito. Então, assim, é preciso fazer uma reflexão. Uma pessoa que precisa de quê? Conversar, de acolhimento. Não, você está bem assim, né?
Poxa, eu estou com 60, 61, estamos juntos, vamos lá. Envelhecer, o envelhecimento sempre vai ganhar, não adianta. Tá? Por quê? Porque o nosso lugar não é aqui nesse mundo, gente. O nosso lugar é no outro. A gente está aqui de passagem, uma hora tem que envelhecer, se não for embora antes, né? Então o que acontece? Essa pleiade de emoções acaba gerando as doenças da modernidade, que é ansiedade e depressão. Você vai no médico, que não é o cara mais indicado para tratar a sua cabeça. Eu tenho um filho médico, ele é médico e psicólogo. Graças a Deus ele concorda comigo. Porque assim, a pessoa quando vai no médico, está com problema físico, ele identifica um processo emocional, ele vai tentar te ajudar da melhor forma possível. Mas como ele não consegue saber se você está com ansiedade ou depressão, ele te dá Rivotril para dormir e fluoxetina de manhã para acordar. Não é assim que eles fazem? Sim. Por quê? Você dormir, vai um ansiolítico, clonazepam, e de manhã te dá uma fluoxetina para você acordar. Então, por via das dúvidas, trata os dois. E aí você fica com o cérebro cheio de química e não trabalhando o que você tem que trabalhar nesse mundo. Que é a autoestima. Todo mundo tem a sua própria beleza, todo mundo tem os seus valores. Parece que as pessoas não se valorizam. Esse é o grande problema. As pessoas não percebem o valor que elas têm. As pessoas passam pelo mundo sem saber quanto importante é a vida dela para ela e para os outros. Pode falar. Oi. Eu, particularmente, eu não preciso fazer plástica, porque nasci lindo e continuo aqui. É isso aí, ó. É desse jeito mesmo. Mas é desse jeito mesmo. A pegada é essa mesmo, é você não precisar ficar dependendo das coisas. Porém, a gente precisa trabalhar essa questão da autoestima, porque senão a gente fica se sabotando. Vocês têm noção a quantidade de espíritos desencarnados que queriam estar aí no nosso lugar, aqui, encarnado no corpo? Nós estamos no processo de transição planetária, o mundo está saindo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Já começou há 200 anos atrás, Chico já falou isso, e está com Kardec, né? Aí começou, tudo indica que lá para 2050, 2060 vai começar a se completar, ou seja, as portas do umbral abriram. Dá para ver, só olhar para o mundo, né? Por que abriram? É a última chance que está sendo dada. Muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Então o que acontece? Um monte de espírito está reencarnando, então a gente está topando com eles aí. E os que estão fora aqui? Torcendo para você ficar por aqui, né? Porque aí o que acontece? Haverá um momento que esses espíritos não vão reencarnar mais na Terra e vão para o planetão, né? Que vai atrair e vão levar todo mundo embora. Esse é o processo. Aconteceu isso com Capela. Foi isso? Capela passava por um processo de expiação e provas, foi para o mundo de regeneração, e boa parte de nós estamos aqui, né? Estamos aqui, não aprendemos. Vamos ver se na segunda chance, né? A gente aprende. E por que isso está acontecendo? Porque a gente não aproveita a vida, a gente mata o tempo. Não é que a gente não ouve muito isso? Vamos matar o tempo. Aí eu ouço uma pessoa, depois de 70, e fala assim, isso não é da minha época, isso não é do meu tempo. Que tempo que é o seu, meu? Enquanto você está respirando, seu tempo está aqui, você tem que aprender tudo, você tem direito a viver tudo. As pessoas não vivem mais com prazer. As pessoas acham que para viver com prazer, você trabalha, ele tem que estar num cruzeiro indo para as Bahamas. Que nada. Você pode estar vendo prazer de viver agora, nesse minuto, esse é o momento mais importante da tua vida. Olha que coisa bacana, a gente está aqui, todo mundo junto, batendo papo, conversando. Daqui a pouco vai para casa, vai encontrar os familiares. Alguns até não queriam muito estar indo voltando para casa, porque às vezes o problema nosso está lá em casa, na grande maioria das vezes. Mas é chegar e acolher, gente, é a oportunidade que nós estamos tendo, a gente não pode perder tempo. Então isso é uma autossabotagem. Toda vez que você ignora isso, você auto-sabota. E me preocupa muito hoje com os diagnósticos psiquiátricos que estão vindo. Eu posso falar porque os psiquiatras mais experientes estão falando a mesma coisa. Tem muito diagnóstico de TDAH, de autismo, que acaba não se justificando e o que é pior, criando mais um consumidor de medicação. Percebe? E toda vez que a gente usa medicação para a cabeça, não tem nada de errado usar se precisar.
Mas qual é o problema? É você ficar dependente. Porque a medicação está trabalhando uma questão emocional, está tirando, na verdade, não está trabalhando, ela está tirando o sintoma de uma questão emocional que você tem que aprender a conviver. E o dia que você ouve isso? Toda vez que você vem aqui no centro, por exemplo. Quando você vem no centro, não tem sempre alguém aqui na frente falando do Evangelho? Tem lá? Aí tem coisa que a gente olha e fala, que legal. Tem coisa que a gente olha e fala assim, isso aqui não é para mim, não. A gente peça o Evangelho. Quantas broncas a gente leva, lendo às vezes, né? Um livro. Então, essa é a autossabotagem que a gente tem que eliminar. Segunda sabotagem. Quando a gente sabota os outros, quando a gente sacaneia os outros. Né? Essa é brava, né? Quando é que a gente sacaneia os outros? Toda vez que você, por exemplo, fura uma fila, toda vez que você... No Brasil, né? No Brasil, o jeitinho brasileiro é uma forma de sacanear. É quando você não lança um olhar sobre o outro como um igual. Você quer tirar vantagem. Isso é você. Toda vez que você faz isso em todos os níveis, você acaba sacaneando os outros. Só que o que a gente não percebe é que os outros também sacaneiam. As outras pessoas também sabem fazer isso. Não é só você que sabe fazer. Então, quando a gente sacaneia os outros, existe uma lei de atração, certo? Você não pode reclamar quando alguém sacaneia com você. É muito incomum a gente ver as pessoas, por que fizeram isso comigo? Passaram para trás, não sei o quê. Eu sou um terapeuta, já vi muita história assim. Porque me trapacearam, meu sócio me trapaceou. Aí depois, quando a pessoa começa a contar a vida dela, ela não se toca, que ela fez coisa pior na vida dela, entendeu? Lei do retorno, lei da ação e reação. O Espiritismo está aí para mostrar para a gente. Tudo que você faz, toda energia que você emana, retorna para você. Então, sacanear os outros é uma forma de sacanear também. Né, gente? Tudo bem? Isso está tão embutido, às vezes, no inconsciente das pessoas, que você faz sem perceber. Né? No trânsito, a gente faz isso. Nas pequenas coisas, a gente faz isso. Em casa, nos negócios, no trabalho, e por aí vai. Outra sabotagem ou sacanagem que a gente faz é sacanagem em nome de Deus. Isso tem acontecido muito, né? Não é verdade? Sem citar religiões, porque isso é um problema do ser humano, isso não é problema de religião, tá? Então a gente vê muitos falsos profetas, como já tinha dito. Dentro do Espiritismo também tem, viu, gente? Então assim, gente, porque isso é do ser humano, não tem nada a ver com a doutrina, não tem nada a ver com a religião, sabe, evangélica, católica. A gente ouve, é porque as desgraças aparecem mais na notícia, não é verdade? A gente vê muito mais desgraça do que coisa boa que os caras fazem, né? Então assim, o que dizer? Se auto-sabotar, auto-sacanear já é uma coisa meio burra. Sacanear os outros também. Imagina sacanear Deus. Imagina isso, um negócio desse. O que vocês acham que vai acontecer? Conta pra mim. Você auto-sabotar o próprio Criador. Então, quando se fala em nome de Deus, é muita responsabilidade. Muito. E eu que dou palestra há tantos anos, eu preciso o tempo todo ficar me policiando. Meu Deus, me ajuda a não falar, né? Porque é muita responsabilidade. Eu falo no microfone de uma rádio, agora na televisão, há 23 anos, eu tenho programa ao vivo. Eu tenho audiência no mundo inteiro. E é ao vivo. Ou seja, falei, foi. Não dá para pegar a palavra e trazer de volta. E a gente, toda vez que termina, eu fico assim, meu Deus, eu fico preocupado o tempo todo. Toda vez antes de começar, eu falo assim, meu Deus, me ajude a não falar besteira. Porque às vezes tem coisas que estão fora da tua programação. Muitas vezes eu pego um tema para falar e de repente eu estou... Aí eu percebo que aquele tema eu tinha que mudar mesmo. Aí alguém que está ouvindo fala assim, olha, isso aí que você falou é legal, está servindo para mim. A gente está a serviço da espiritualidade sempre. E é o nosso serviço também, a gente está aqui para trabalhar. Não é verdade? Nem dá para acreditar que eu estou há 23 anos, toda semana ao vivo. Meu Deus do céu, não consigo acreditar nisso. Bom, enfim, sacanear em nome de Deus, não tem nem o que falar. É que Deus, né, na sua
infinita bondade. Ele deve pegar, meu filho, tá aí, tadinho, né? Tá... Não vou nem fazer nada, porque a nossa inferioridade é muito grande, a gente às vezes não percebe que está fazendo as coisas assim. Às vezes quando a gente dentro de casa quer convencer os outros usando o nome de Deus, quantas vezes você fez isso? Né? Deus não quer que você faça assim, né? Ou os espíritos não querem que você faça assim. Chico Xavier falava, a gente usa o nome de todo mundo, né? Apela para tudo que é santo, né? Não é verdade? E aí vai. Exu falou tal coisa, entendeu? Cuidado com a pombagira, né? A gente fala, usa o nome de todo mundo para poder justificar alguma coisa que a gente está querendo falar. E muitas vezes a gente está falando para nós mesmos e não está percebendo, né? Tem o lance do espelho. Então, falando em sacanear a gente, sacanear os outros, sacanear em nome de Deus, e a sacanagem envolvendo dinheiro. Eu vou abrir um parênteses só para o dinheiro, porque hoje em dia eu às vezes me pego, seu Carlos sabe, Sônia, me pego assim. Eu fiz 2 faculdades, 3 pós-graduação, escrevi 4 livros. E Deus sabe o que eu tenho que fazer para pagar minhas contas. Aí eu ando pro TikTok e eu vejo aquele pessoal fazendo dancinha de todas as idades, com milhões de seguidores. Eu boto lá um conteúdo que tem 10, 15, 20 curtidas. Aí vem aquela pessoa que não faz nada, quer dizer, nada de produtivo, né? E acaba ganhando dinheiro. Aí eu mesmo estava me pegando, pondo culpa no mundo, que o mundo está assim. O dinheiro é uma energia. É isso que a gente precisa entender. Dinheiro é energia. Ele é um meio para a gente chegar onde a gente quer. Eu tenho uma palestra sobre dinheiro e espiritualidade. Um dia, se vocês puderem me dar essa chance de conhecer essa palestra. Eu conto a história de todos os grandes milionários. Rockefeller foi o primeiro, Rockefeller, o maior milionário de todos. Sabe qual era o objetivo dele? Levar a luz, porque não existia luz elétrica, só existia luz de lampião. O sonho dele era que todas as casas usassem o lampião com a querosene dele. E não existia nem carro ainda, hein? Era tudo no cavalo. Ele tinha um poço de petróleo para fazer o querosene para as pessoas acenderem o lampião. Ele queria que todo mundo tivesse luz com o lampião com o querosene dele, claro. O objetivo dele era o quê? Ganhar dinheiro? Não. O objetivo dele era levar luz, mas o dinheiro veio junto. Entre o Carnegie, que foi um outro grande milionário americano, ele queria levar a querosene do Rockefeller lá para o outro lado do oeste americano, que tem as montanhas no meio dos Estados Unidos, não dava para chegar. Então o que o Andrew Carnegie fez? A estrada de ferro. Ele fez, vou construir um trem para levar a querosene para o outro lado. Olha que legal. Você vê como é que o mundo vai evoluindo? É assim. As pessoas, elas fazem isso. Os grandes nomes que têm muito dinheiro, se você olhar bem, é Matarazzo. Matarazzo, quando ele chegou no Brasil, caiu. Quando ele chegou no Porto, tudo que ele tinha caiu. Não sei se você sabe disso. Ele chegou da Itália, com a família, a contragosto da esposa. Quando ele chegou no Porto, toda a carga dele, roupa, o que ele tinha, estava dentro de uma rede assim, e aquilo caiu no mar. Ele entrou no Brasil só com a roupa do corpo. O objetivo dele qual era? Vender banha de porco. No comecinho, né? Ele queria vender a banha de porco, depois ele foi aprimorando. Então sempre tem um objetivo atrás. E eu vejo as pessoas hoje preocupadas em ganhar dinheiro só. E não produzir algo que faça com que a energia e o dinheiro venha para a vida delas. Esse é o foco. Só que quando você tem como objetivo só ganhar dinheiro, é a hora que você se desvia para o mundo errado. Quando o objetivo é só ganhar dinheiro, qual é o objetivo? Ganhar dinheiro a todo custo. Aí que você vai para o crime. O crime, ele é exatamente baseado nisso. Tem o foco, ganhar dinheiro. Traficante de drogas, qual é o objetivo? Levar lazer para a sociedade. Está pensando, né? Que é o quê? Dinheiro. Certo? Submundo do crime é onde dá mais dinheiro. Tudo é proibido, né? Então, se vocês olharem bem, o que nós estamos pretendendo na vida como pessoas humanas com relação ao dinheiro? A gente está usando dinheiro a nosso favor? A gente está procurando só o dinheiro ou está procurando algo
que possa ser realizado e sem se preocupar com o dinheiro, porque nenhum desses que eu citei se preocupava com o dinheiro. O dinheiro vinha assim, ó, sozinho. E assim que é. Recentemente nós perdemos um grande aí, né, que é o Silvio Santos. Você quer ver? É. Bom, autossacanagem, sacanear os outros, sacanear em nome de Deus, sacanear o dinheiro. Tem uma outra sacanagem que a gente não pode deixar de falar, que é envolvendo o sexo. Os espíritos, naquele livro Libertação, eu esqueci o nome do espírito, que era o protagonista da história, que o André Luiz trouxe pelo Chico. Gregório. O Gregório era o... Quem leu a Libertação aqui? Lembra? Não tem a história do Gregório, que ele tem, que era o chefão, nada, não sei o quê. Na hora de ir embora, ele falou assim, eles deixaram claro o seguinte, que eles iam pegar o mundo, que esse livro foi escrito na década de 50, mais ou menos. Eles iam pegar as pessoas, que a espiritualidade, esses que querem segurar a gente aqui, eles iam pegar a gente pelo sexo. E o que nós vemos hoje? Os desvios e distúrbios sexuais. Principalmente a pornografia. A gente precisa falar de pornografia hoje, porque ela atinge todas as idades. Você quer ver pornografia? Está aqui, ó, aos montes, de graça, na internet. A pornografia, não só, Jung dizia que certas coisas é melhor manter no campo do imaginário, né? E quando você traz o imaginário para a prática, você começa a sofrer outras consequências. Casos de swing se proliferam em todo o mundo. No Brasil, então, quase todas as cidades do Brasil hoje tem uma casa de swing, principalmente as grandes. Então, esse é um assunto que é delicado de falar, mas a gente tem que falar. Por que a gente tem medo de falar? Ué, o sexo não faz parte da natureza humana? O que a gente precisa é entender que a pornografia é que é o grande problema. Porque a pornografia é quando você exercita a tua mente a produzir dopamina através de relações sexuais que são fora do... que não tem o amor envolvido. Porque, embora amor e sexo sejam coisas diferentes, mas um complementa o outro. Você ter relações sexuais com a pessoa que você ama é uma combinação espiritual extraordinária, né? Mas, quando você faz uso da sexualidade apenas do ponto de vista carnal, com o objetivo de obter uma dopamina a qualquer custo, quando o sujeito entra na pornografia, o que acontece? Ele consegue um nível maior de dopamina do que no sexo tradicional, vamos dizer assim. Por isso que vai atrás da pornografia. Você está entendendo o que eu estou falando? Entendeu? Quando você não tem sexo de uma maneira orientada, usando a seu favor, sem que você seja dependente totalmente daquilo, e você vai buscar energia sexual através de relações promíscuas, o que vai acontecer? A dopamina de muitos indivíduos sobe muito, e aí ele não consegue. Eu tive muitos pacientes que eu atendi, que iam em casa de swing com o marido. O marido tinha prazer de ver a mulher transando com 3, 4 caras. Aí eu perguntava para eles, mas e aí? E aí que agora, doutor, eu não consigo mais ter relações com meu marido normal. Porque ela não consegue produzir igual, é como cocaína, como a curtida da internet. O cérebro fica dependente. O cérebro fica dependente disso. E com o advento da pornografia aqui, ó, muitos casamentos e muitos relacionamentos estão sendo destruídos. Muitos homens se utilizam, quantas histórias a gente lê por aí? O cara é casado há muitos anos, de repente ele começa a ver, aí ele começa a viciar através da masturbação. O cérebro dele a ter prazer com essas cenas que ele cria na cabeça dele, que depois ele não consegue mais ter relação com a mulher. Estão os montes. Sexo é uma arma poderosa na mão das trevas, na mão dos espíritos do umbral, que querem manter a gente aqui. E aí é uma forma uma outra etapa que a gente tem também que aprender a lidar. Somos seres humanos. Nós não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Significa ter fome, né? Tem que ficar doente, fazer sexo ou não, enfim. Você tem que comer, né? Tudo isso faz parte da nossa existência. Então é importante a gente falar
para fazer uma autorreflexão de como é que está a tua cabeça hoje. Né? Como é que você lida com as suas questões sexuais? Isso é uma questão pessoal de cada um, mas todo mundo sabe aonde que está a faixa amarela. Né? Se passa ou se não passa. Né? Então, fazer uma autoanálise sobre isso é muito importante, porque essa energia vem consumindo cada vez mais a cabeça das pessoas. Tá? E aí, falamos de tudo isso. Quanto tempo eu tenho? Mais quantos minutinhos? 10? Quantos minutos eu tenho? Até às 11. Mais 5? Até às 11. Até às 11. Isso, eu comprei esse livro. Tá bom. E aí, assim... Gabriel, Oi, posso fazer? pode falar. Achei que você estava falando que era 5 minutos, você fez assim. Não, eu fiz assim, levantando a mão. Fala. Uma pergunta. Você entrou numa concepção, te matarás, que a trouxa caiu quando ele chegou no Brasil, vindo da Itália. E a consequência disso depois? No que ele melhorou? Ah, não sei. Eu não vivi do lado do Matarazzo, ele morreu antes de eu nascer. Mas, o que eu quis dizer, assim, do ponto de vista do dinheiro, ele tinha o objetivo de... Tanto que ele quebrou, depois ele subiu, ganhou de novo e tal. Mas, assim, o que eu quis dizer é que, assim, que o foco nosso, enquanto o nosso foco for só dinheiro, existe uma tendência muito grande de nós desviarmos o caminho para conseguir ele, e aí começar a fazer coisas ilícitas. Deu para entender? Tá golpe, essas coisas, porque é por isso que tem. Quando você tira, quando o foco é só no dinheiro, aí você vira vítima do ladrão, vira vítima de todo mundo. Quando o seu foco é em uma outra coisa, que o dinheiro vai vir para te ajudar, aí sim. Mas o Matarazzo cresceu no Brasil, tanto que Perdizes era dele. Mas ele quebrou tudo. Claro, Perdizes. Mas ele perdeu tudo. Era dele. Mas ele perdeu tudo também, perdeu bastante. Perdeu muitos Perdizes. Todo grande empreendedor quebra pelo menos 3 vezes. Quebra, fica duro e começa de novo. O que faz o sucesso no empreendedorismo não é o sucesso em si, é a resiliência, a capacidade que o cara tem de cair e levantar de novo. Quando a maioria entra em depressão, ele fala, peraí, eu vou seguir outro caminho. E a gente vê gente assim, eu já vi gente assim. Né? O cara quebra, fica pobre, aí fala assim, peraí, onde que eu errei? Eu vou fazer de outro jeito. Uma grande parte das pessoas fica, oh meu Deus, isso não é justo, como a vida é ruim, né? É uma questão também de procurar saber, né, as coisas. Mas a vida pessoal dele, eu não faço a menor ideia com ela, porque isso aí a gente não conviveu. Mas, tem gente que é rica e não tem dinheiro. Tem gente que faz coisas. Eu já atendi pacientes milionários. Já atendi paciente que é muito rico, ele pegou o celular e falou assim, chorando na minha frente, falou assim, eu ganho dinheiro como ninguém, mas não consigo o amor dos meus filhos. E aí? E aí? Hã? Não sei se vocês sabem, mas eu sou diretor de bateria de uma escola de samba. Eu toco há 30 anos, não tenho esse problema. Acho que eu tenho um negro dentro de mim, né? Palmeirense de coração. Mas diretor de bateria da Bruxa Velha. Mas assim, eu toquei em todas as escolas de samba de São Paulo, tá? E assim, o que a gente busca nesse meio? Aprender a conviver com as diferenças. Eu dou uma palestra sobre isso para as prefeituras e para as escolas de samba das prefeituras. Então eu falo assim, o que eu aprendo muito, por exemplo, na parte do samba, de escola de samba. A gente tem que aprender a conviver com todo mundo. Lá a diversidade, se a pessoa é racista, ela não pode ir numa escola de samba, porque ela tem tudo, né? Se a pessoa é homofóbica, ela não pode ir numa escola de samba. Se a pessoa tem problema com outras religiões, ela também não pode ir numa escola de samba. É um lugar que junta crente, macumbeiro, espírita, católico, ateu, tem tudo lá dentro. Tem até bandido convivendo com polícia. Tem de tudo dentro de uma escola de samba. Tem as crianças aprendendo a conviver em comunidade, o trabalho em equipe, a resiliência, porque só uma ganha. As outras todas têm que saber perder, ir lá, cumprimentar a vencedora, depois ir para frente, começar o ano que vem. Tem a velha guarda, uma coisa que pouco se faz na sociedade, que é valorizar o idoso. Lá nós temos a velha guarda, né?
as tradições, a aula de baianas, por exemplo, a tradição do samba. Então, assim, falta para nós, brasileiros, um pouco desse exercício, sabe? Respeitar os mais idosos, trabalhar em equipe, ter resiliência, aprender a cair, aprender a levantar. Entende? Eu acho que é por isso que eu gosto de lá, porque eu acho que isso vai ter o tempo todo, a gente vai aprendendo, a gente vai convivendo com as coisas. Mas a gente pode fazer isso sem ter que frequentar uma escola de samba, né? Aí, eu quero finalizar a palestra falando dele. Quem foi ele? Numa linguagem da malandragem, boa malandragem, eu diria assim, foi o homem que ensinou a gente a viver sem sacanear ninguém, né? Aquela pessoa que nos deu o norte. Como é que a gente tem que viver? Né? Vamos pegar a essência da mensagem de Jesus. A essência da mensagem de Jesus qual é? Todo mundo sabe qual é. Amor puro. Ele é um resumo de tudo que eu falei. Quem aprende, quem entende a mensagem de Jesus, entende a mensagem dele, do Cristo, vai aprender a lidar com todas essas questões que a gente acabou de falar aqui hoje. Então, assim, falar de Jesus é muita responsabilidade. Toda vez que eu vou no centro, que eu olho para o quadro, eu falo, meu Deus, que honra estar aqui falando alguma coisa, né, de você. Porque emociona a gente. Assim, pô, Jesus, meu. É Jesus. Nós estamos falando dele. A pessoa que veio mudou o calendário do mundo. Mudou a forma de ver. Tem gente que fica discutindo se ele era homem, se ele era Deus, se ele era... Tanto faz, se ele era um Veda, se ele era um espírito superior, tanto faz. Porque o que importa mesmo é que a mensagem que ele deixou é a maneira como a gente tem que viver. E cada um pode sair daqui desse centro hoje vivendo do jeito que ele ensinou. Todo mundo sabe, né? Até uma criança sabe. Mas é duro, né? Chegar ali fora, porque ali fora que é o problema, né? Você sabe que os obsessores estão todos ali fora esperando a gente, né? A gente dá vontade de vir com uma guia de Exu aqui para eles não me pegar lá fora. Estou ali. Tá lá ouvindo, mas nem chega aqui fora quando eu pego, nem pisar aqui, aquele negócio nada, né? Então, assim, depende da gente. São as moscas, estão todas lá fora as moscas, estão todas lá fora esperando a gente. Porque aqui é um ambiente controlado, só entra quem está afim de receber tratamento. Espiritualidade não fala isso pra gente? Não fala? Aqui dentro só entra quem está afim de receber. Estão todos ali esperando, e aqui dentro tem um monte, com certeza, mas eles estão todos ali na porta, todos ficam na porta. Assim, aí, os livros de Valdo falam muito disso, né? Joana de Angelis fala muito. Joana de Angelis, eu trabalhei 12 anos em desobsessão, dentro de uma casa espírita. E nós começamos a ler uma vez o livro de Joana de Angelis, e aí teve um trecho que ela falava assim, que os espíritos diziam assim, nós não precisamos de vocês. Vocês é que precisam da gente. A gente está aqui para vocês se convencerem de que o mundo espiritual existe. Por isso que a gente está aqui fazendo comunicação, desobsessão. A gente cuida dos nossos aqui. Se vocês não quiserem fazer, a gente, afinal de contas, na humanidade, quanto tempo existiu sem isso, né? Só agora existiu casas espíritas como essa, que recebe as pessoas, que aplica o passe, que faz sessões de, não sei se aqui faz, sessões de doutrinação, de obsessão, então. Esses irmãos que vêm de fora, a gente tem que entender o seguinte, quem é médium tem que saber disso. A gente tem que agradecer a cada irmão daqueles que vêm com problema que a gente está ajudando. A gente tem que agradecer, não eles agradecer a gente. Tomar muito cuidado com o ego, entendeu? Porque, na verdade, cada vez que a gente trabalha numa sessão de desobsessão, a gente sai com a certeza de que o mundo espiritual existe. A gente sai com a certeza de que o caminho do bem é o caminho certo de seguir na vida. Principalmente quando eles vêm em condições de receber auxílio, e aparece, e vai, e se emociona, e todo mundo que trabalha no trabalho se emociona. Aquela sensação é a sensação que a gente tem que ter a certeza de que o caminho dele é o caminho certo. Tá bom? Era isso. Se alguém tem que fazer alguma pergunta, pode que eu estou à vontade aqui. Obrigado, viu? Eu tenho.
uma compreensão de que, para eu não me sabotar, eu tenho que amar muito. É isso mesmo. E para eu não sabotar outros, eu me amando, eu vou conseguir dar amor para os outros. Isso. Aí eu saio da sabotagem. Isso mesmo. Muito obrigado pela sua fala. É isso aí, parabéns. Eu pedi para o Wagner fazer a festa de encerramento. Lá embaixo a gente está com a cantina aberta, com o brechó aberto. Vocês receberam um papelzinho, né? A Jacira deu o número. É um livro que a gente vai sortear. Aqui. Da Paulo Paulo. O Wagner também vai falar uma coisa bacana. Ele tem para a gente. A gente vai sortear esse livro aqui. Tá bom? A Jacira lá embaixo vai fazer o sorteio para vocês. Então o Wagner vai fazer a festa de encerramento. E Fala ele do também livro. vai falar do. Falou antes do livro, deixa eu dar a festa, ou faço a festa do livro? Pode falar. Ó, eu fiz um e-book, né? Inspirado pelo espiritual, um e-book. Até mandei uma cópia para a Sônia. O nome do e-book, A Vida é uma Grande Sacanagem, que é justamente em cima desse tema que a gente desenvolveu, mas só que de uma visão bem humorada, coisa do samba, né? Daquela visão bem humorada que a gente vê do brasileiro, né? Que é uma pessoa. O brasileiro é um ser diferente de todo o resto do mundo, né? Então, eu deixei à disposição da Sônia, é um e-book, você pode pegar no seu celular, a gente pode mandar para você. Vocês podem ou falar com ela diretamente, ou, se quiserem, a gente está disponibilizando ele, vocês podem dar de R$1 a R$100, tanto faz, para casa, né? Para o espírita, e a gente manda o e-book para vocês, tá bom? É uma forma que a gente tem de estar ajudando, vocês fiquem à vontade. Quem quiser, anota meu telefone depois, ou então com a Beatriz, que também pode pegar o contato de vocês, mas vocês mandam o comprovante e a gente manda aí. Bem, Tá bom? muito É uma forma obrigada. de ajudar. Muito obrigada. Obrigada mesmo. É um resumo do que eu falei aqui. Vamos elevar o nosso pensamento, fechar os nossos olhos e trazer à nossa mente a figura do nosso Mestre Jesus. Jesus, o símbolo e o caminho de como nós conseguiremos atingir o nosso objetivo, que é voltar para a pátria espiritual melhor que quando entramos. Pedimos ao Mestre que ilumine o nosso coração e a nossa mente, para que a gente possa caminhar com firmeza, com sabedoria, que a cada decisão possamos agir com tranquilidade, com inteligência, que possamos andar pelo mundo sabotando o menos possível, tanto a nós mesmos quanto aos nossos irmãos de jornada. Agradecemos aos irmãos espirituais que aqui estão, que nos receberam desde a nossa chegada, a todos os irmãos espirituais que vieram também em busca de auxílio, que estão sendo acolhidos pela equipe espiritual dessa casa, a todos os outros irmãos que estão em dúvida, que possam também entrar e receber o nosso amor, o nosso abraço, porque afinal de contas estamos todos no mesmo caminho. Que Deus ilumine nossa semana, graças a Deus. Maravilha. Obrigada, Wagner. Vou chamar de novo. Já.